né? A gente vai trazer e repercutir aqui o novo técnico do Cruzeiro, o Pepa, né? É isso mesmo, Pepa é o novo técnico do Cruzeiro. E a gente, não é o Palmeiras não, tá, galera? É técnico de futebol português, tá chegando aí no Cruzeiro. E você, a partir de agora, vai entender tudo isso aí. Eu sou Jonathan Souza, canal Cruzeiro Até Morrer. Comigo aqui meu parceirão Mano Boca, Cruzeiro Nação Azul. Fala aí, Mano Boca. Fala, Jonathan. Cruzeiro aí com nem 6 horas, 7 horas, 8 horas de sem técnico, já tem um novo técnico. Já tinha, né? Deus quanto aquele jogo, se não tinha ganhado patrocínio, você falou? Um mês atrás, já tem um novo técnico. Agora, será porque o técnico não podia estar treinando já o Cruzeiro, hein? Então vamos deixar aí, depois nós vamos debater isso aí nas lives e tudo. Vamos estar comentando isso aí. E vamos ver, novo técnico do Cruzeiro. E a gente vai estar falando e comentando aí. Já pedi pra turma aí que tá chegando a live, deixar aquele like, se inscrever no canal e ó, like nos canais aí, ajuda a gente aí e inscreva, ajuda muito, galera. E compartilha nos grupos do WhatsApp. Venha participar dessa família Cruzeiro Nação Azul, Cruzeiro Velho Raposo, Cruzeiro Até Morrer e Cruzeiro Nostalgia. Simbora então, vamos escutar o... Vamos lá. Primeira abordagem, e o que a gente quer saber é em relação à ideia de jogo do treinador e o material humano que ele tem quando chega num clube, o que prevalece? É a ideia ou que aquele grupo de jogadores consegue entregar? Esse primeiro dilema do treinador quando chega num clube, Pepe. Olá, essa é uma questão que a mim, eu admito que me fez confusão, porque quando eu comecei a minha carreira, apesar de eu ser muito novo, eu também comecei novo porque tive lesões graves no joelho e no pé, tive um tumor, etc. Pronto, isso agora aqui não interessa. E tive que começar muito cedo. E eu tive esse primeiro dilema, essa pergunta é muito pertinente, é uma pergunta que muitos treinadores colocam, porque eu vou ser muito sintético em relação a isso e depois vou explicar se quiser. Nós, às vezes, dizemos assim, eu prefiro morrer com as minhas ideias. É uma frase que se utiliza muito. Mas eu compreendo essa frase, mas eu prefiro viver do que morrer. Portanto, eu gosto muito das minhas ideias, vou defendê-las sempre, mas tenho que respeitar muito o jogador e perceber o contexto onde estou inserido, para tirar o melhor dos jogadores. Senão, vou estar a castrar, vou estar a limitar o jogador e não vou estar a tirar todo o potencial que posso dos jogadores em determinado sistema, contexto, país, cultura, tudo conta. E eu era muito fechado nas minhas ideias até mudar para um time, para uma equipa na Primeira Liga Portuguesa que estava a lutar para não descer de divisão. E eu tinha aquela ideia muito fechada de uma equipa muito aberta, muitos laterais projetados ao mesmo tempo, um equilíbrio feito praticamente só com os dois centrais e o médio defensivo. Uma equipa de muita posse, muita largura, campo grande constantemente, e a verdade é que comecei a ter problemas porque não tinha jogadores para jogar daquela forma, e então tive que adaptar para salvar, entre aspas, o clube. Não fui eu que salvei, foram os jogadores, eu só ajudei a ir ao encontro daquilo que eles tinham de melhor. Depois tive outras possibilidades, com outros contextos, de voltar a esta ideia que a mim mais me satisfaz, mas é o que eu digo sempre, mais do que a satisfação pessoal do treinador Pepa, é o prazer dos jogadores em campo em potenciar ao máximo as suas capacidades. E só depois vem o meu prazer na forma de jogar, porque eu prefiro sempre ir ao encontro da matéria-prima que tenho. Agora, há princípios gerais, há linhas gerais que não fogem, seja em que contexto for. Agora, a dinâmica da equipa e a estrutura da equipa, isso sim é possível alterar consoante os jogadores. Eu vou até aproveitar, Edu, e primeiro agradecer de novo, Pepa, por estar aqui com a gente, né, nesse papo, que é justamente essa questão quando você chega num clube, que a gente sabe que os jogadores têm, às vezes, não sei se é uma preferência, Pepa, mas eles acabam se sentindo melhores jogando de uma forma ou de outra, como todo você está falando aqui. Quando você chega num clube, não sei como é que funciona, mas é importante, por exemplo, já começar falando de repente com as lideranças desse elenco, porque a gente sabe que a relação, gestão
com jogadores é algo hoje em dia cada vez mais importante, né? Num grupo de jogadores tão grande. Como é que você faz quando você chega a partir desse contexto, que você vai conhecendo, chega num clube novo, e aí conhecer mais os jogadores para ir já conhecendo, de repente com lideranças, de repente com outro ponto, Pepa? Sem dúvida. Gabriel, eu defendo isso, não só por ter sido jogador, mas também vai da minha forma de estar e minha forma de ser. Porque hoje em dia, questões técnicas, questões táticas, questões fisiológicas, físicas, eu acho que meio mundo percebe. Muita gente comenta, fala, percebe, estuda metodologia, periodização tática, tudo. Agora, a forma como nós passamos essa ideia, a forma como nós passamos a mensagem, a forma frontal com que o jogador gosta de ser tratado, a forma de coerente é diferente de justiça, porque o jogador vai se achar sempre injustiçado quando não joga, mas se reconhecer que há coerência na decisão do treinador, é meio caminho andado. E depois, quando um treinador tem como é que eu vou explicar, uma mensagem que não tem dúvidas daquilo que está a passar, com competência, com um caminho, um rumo, os jogadores acreditam e é muito mais fácil trabalhar nesse contexto. Eu estou, por exemplo, agora num contexto que eu depois poderemos falar, que é completamente o oposto daquilo que eu estava habituado. E se eu chego aqui na Arábia de chicote na mão, a obrigar a treinar de manhã, etc., muitas coisas de refeição, de horários, disto e daquilo, eu se calhar tinha estado aqui 15 dias e tinha arranjado confusão todos os dias, porque todos os dias há um filme novo. Então, esta capacidade de nos adaptarmos ao contexto para conseguirmos retirar o máximo rendimento dos jogadores é fundamental. Pepa, perdeu, reage. Perdeu, reage. Sei que estamos cansados, mas a decisão vai melhorar. A magia vem depois. Perdeu, reage. Isso contagia e vai ser normal. Esse é um fragmento de um vídeo que virou viral e a gente usou bastante aqui no Futuri. E também é como se fosse uma declaração, um statement de acreditar no processo. Perdeu, reage, a magia vem depois. Acreditar no processo, né, Pepe? As coisas, a magia acontece, mas antes tem um processo para isso, né, Pepe? Sem dúvida, Eduardo. Esse foi muito falado, essa perde, reage, a magia vem depois. Eu não quero com isto colocar o sem bola à frente do com bola, se é que me faço entender. Não é isso. Mas hoje em dia nós temos que perceber que o futebol está tão competitivo, tão intenso, o metro quadrado está tão caro, as equipas técnicas, jogadores, tudo muito evoluído, tudo muito competitivo, tudo muito competente nas suas ações individuais e coletivas. E se nós conseguirmos ter um espírito coletivo em uníssono, todos para o mesmo, com a mesma dinâmica, com o mesmo pensamento, porque hoje em dia a maior parte dos golos, 70 e tal % dos golos são de duas formas. É de bola parada e de transição ofensiva. Portanto, quando nós formos fortes, todos, na reação à perda, vamos estar sempre muito mais próximos de voltar a ficar com a bola, voltar a descansar com a bola, voltar a atacar o adversário, porque é nesses momentos que quem tem magia ou quem não tem tanta magia, normalmente relaxa, perde a bola e ou discute com o colega, ou baixa a cabeça, ou olha para as botas, olha para o gramado, olha para seja o que for, mas esquece de ir tentar recuperar a bola. E tentar ter isso numa equipa é meio caminho andado para o sucesso. Depois a magia, como eu digo, acaba por vir depois. Porquê? Porque é natural. O talento ou tens ou não tens. E quem tem talento vai sempre poder usufruir do seu talento. Agora, Pepa, eu achei muito interessante que estava lendo uma entrevista sua no The Coach's Voice e você falava muito sobre a sua ideia de ser treinador ter surgido muito antes, né? Até mesmo antes de ser jogador, depois ter parado muito cedo. Mas como é que foi isso para você? Você até comenta que já gostava do trabalho de treinador, estava sempre observando. Como é que foi esse processo seu para virar um treinador, mas desde pequeno já interessado em parte tática, em parte técnica, um garoto já que queria muito entrar nesse meio, seja como treinador, seja como jogador?
Queria muito, porque o meu pai e o meu padrasto, que entretanto depois casou com a minha mãe, não é? Não sei se padrasto é assim que se diz. Aqui no Brasil, sim, exatamente. aqui no Brasil também. Padrasto, ok. Pronto, tanto um como o outro jogaram futebol e eu cresci nesse contexto também. Eu não brincava com carros, com Lego, com bonecos, não, eu era só futebol. E quando não tinha ninguém para jogar, jogava um jogo de carica, onde nós punhamos os cromos dos jogadores dentro da carica, e aí já dava uma disposição tática, já dava para proteger um pouco, e eu comecei muito cedo também a liderar, dentro no bairro, quando jogávamos bairro contra bairro, na rua. Eu era sempre muito interventivo a exigir dos colegas, a cobrar dos colegas, ao mesmo tempo a ajudar, a dar a minha opinião. Mas não era para me armar em esperto ou para me armar mais do que os outros. Não, porque a maior parte das vezes eu até jogava com os jogadores mais velhos que eu. Eu sou de 80 e eu jogava com colegas, amigos meus de 77, 78. E esse futebol de rua perdeu-se muito e faz muita falta. E isso deu com que eu me tornasse muito líder por natureza e a paixão pelo aspecto tático e o porquê das coisas. E isso sempre me acompanhou, sempre. O porquê de fazer certas coisas, o porquê da importância, por exemplo, da velocidade e da técnica de corrida. Técnica de corrida, eu era miúdo e tive um professor que me falava técnica de corrida, Pepa. Eu, para quê? Eu não vou ser o Ben Johnson, nem Carlos Lewis, eu não vou para correr 100 metros. Mas a verdade é que a técnica de corrida ajuda-nos a ser um pouquinho mais rápido. E todos os bocadinhos, em todas as vertentes, físicas, táticas, emocionais, de controle emocional, tudo conta para fazer a diferença. E só com essa capacidade que eu fui adquirindo é que fez com que eu pudesse chegar com 13 anos ao Benfica, vindo de um clube muito pequenino, de uma terra muito pequenina, e fui para Lisboa, porque, pronto, já tinha qualidade e depois foi sempre a ir atrás de mais e de melhor. Esse é um bom gancho para a gente entrar em campo, Pepa, esse gancho do detalhe, da postura corporal. Na série do Simeone, na Amazon Prime, ele mostra alguns aspectos de um treino, mesmo na elite, que para quem está de fora causa um pouco de estranheza, porque ele fala de questões muito básicas. No teu treino também tem essa questão básica. Na elite também se fala sobre aspectos básicos? Eduardo, grande questão. Eu quando vejo às vezes os treinadores de elite a fazerem algumas coisas básicas, agora já não, mas eu quando via isso eu pensava assim, afinal não sou só eu que faço isso. Porque, olha, eu vou-te contar, eu quando estava no futebol amador, eu comecei na Distrital, pronto, e quando estava no futebol amador, eu quando fui convidado para o futebol profissional, esse grupo de jogadores do futebol amador disse-me assim, Mr. Pepa, olha, eu não sei como os profissionais vão reagir a alguns exercícios que você faz. E eu, porquê? Porque eu acho que eles não vão querer fazer esse tipo de coisas analíticas, praticamente algumas sem bola, algumas só de virar os apoios, virar o corpo, ajustar aqui e ali. E eu disse assim para eles, mas isto, eu vou fazer sempre essas coisas, porque eu nunca vou exigir algo que não trabalhei. É uma coisa que eu tenho minha, que é, eu não posso cobrar de um jogador algo que eu não pedi, que eu não trabalhei com ele. E então, eu quando fui para os times, as equipas profissionais, eu continuei com esse tipo de trabalho analítico, um pouco rudimentar, um pouco básico. E sabem qual foi a reação dos jogadores profissionais, os mais velhos e tudo? Eles ficaram contentes. Eles disseram mesmo, tenho necessidade disso, tenho saudades de relembrar esse tipo de coisas. E os jogadores mais novos, da base, muitos deles nunca tinham ouvido falar disso. E alguns depois desabafavam assim, Mister, muitos treinadores dizem que esse tipo de trabalho, ou nós já sabemos, ou então o treinador não tem paciência para ensinar isso.
Eu não concordo com esse tipo de pensamento, mas é a minha opinião, respeito todas. Mas eu sou da opinião que temos que ir à base, temos que ir aos princípios básicos, temos que ter paciência para ensinar. Tenha o garoto, o miúdo, 17 anos, 16, 18 ou 30, 35. Há coisas que vamos embora. E se já souberem fazer, ok, vamos queimando etapas, vamos subindo alguns degraus. E se tivermos que voltar um degrau atrás, uma etapa atrás, tranquilo, não se passa nada. Interessa é estarmos todos a dominar o básico para depois podermos fazer o secundário, universidade, doutoramento, por aí fora. Uma coisa que é legal de falar desse contexto é que sempre que a gente entrevista um treinador brasileiro por aqui, Pepa, a gente fala sobre a questão de treino, e aqui se tem menos treinos, né, em termos de... porque tem muito jogo, acaba se jogando numa sequência muito grande, e talvez aí você tenha um pouquinho mais desse tempo, e aí eu quero entrar na parte do treinamento, porque o treinador, obviamente, é cobrado pelos resultados, para já chegou, trazer resultado, trazer desempenho, tudo ao mesmo tempo. Como é que você vê esse processo, que nem sempre é tão rápido? Às vezes é claro que você consegue chegar numa equipe e conseguir ter esse desempenho e resultado ao mesmo tempo. Você mesmo citou, eu só não vou lembrar qual foi o time que você pegou na reta final da Primeira Liga, estava para cair, você conseguiu salvar na reta final, me fugiu o nome agora aqui, mas enfim, Tondela. como é que você... Isso. Tondela. Como é que você trabalha esse ponto de conseguir chegar, trazer o resultado ou trazer o desempenho quando talvez você chegue no meio de uma temporada ou quando você chega no início de temporada, Pepe? Ok, é muito diferente chegar no início ou chegar a meio. Eu já entrei 2 vezes a meio e 2 vezes esse clube estava em último lugar. E admito que é muito difícil quando entramos a meio ou já com o campeonato a decorrer, com uma equipa em último e colocarmos tudo aquilo que pretendemos, sabendo que na balança existe sempre o resultado. Mas o resultado nessa balança vai estar sempre a meio, no fim ou no início, sempre. Porque os treinadores têm que saber viver ou perceber que o resultado faz parte da nossa vida. E quanto mais natural eu olhar para essa exigência dos diretores, do presidente, da direção, dos adeptos, da torcida, melhor eu fico também mais comigo próprio. Portanto, essa parte dos resultados, eu sei que essa pressão faz parte, é natural, eu não vejo como pressão. Aliás, eu sinto falta disso. É como respirar, essa pressão é boa, é adrenalina, obriga a estar vivo, ligado, a querer evoluir todos os dias, a querer ser melhor amanhã do que sou hoje. Isso aí é tranquilo. Agora, eu nunca vou abdicar do processo, porque eu sei que é o processo que me vai poder dar resultados. Nunca vou estar a tremer ou preocupado ou só com o resultado, abdicando do processo. Portanto, é preciso ter aqui muito equilíbrio e perceber que, naquilo que eu acredito, só o treino, só a gestão dos recursos humanos, só o dia a dia é que nos vai dar os frutos mais tarde. Depois vai da paciência ou não da direção, da adeptos, da torcida, da diretoria, mas isso é algo que eu não posso controlar. Eu tenho que me fixar a minha energia naquilo que eu controlo. E o que eu controlo é o dia-a-dia. É o treino e a gestão do grupo de trabalho. E é com esses aí que eu acredito que com o trabalho diário e focado nisso, e não andar a pensar, se perder, vou embora. Se perdermos 2, 3 jogos, vamos embora. Se tiver com pensamento nisso, não estou com pensamento no trabalho. Portanto, o foco é sempre no dia-a-dia e esperar que com naturalidade as coisas aconteçam. Porque o futebol, isto não é de vida ou de morte. O futebol é um jogo onde todos trabalham para ganhar. E há 3 resultados possíveis: empate, derrota e vitória. E temos que saber respeitar o adversário, saber respeitar com quem jogamos, porque se foi melhor ou foi mais feliz, o futebol é assim. Eu não gosto de comentar depois de um jogo onde tivemos 80% de posse de bola, o adversário fez um remate e nós 80% de posse de bola, 20 remates e perdemos 1-0. Não vou criticar o adversário. Fez o que pôde, usou a estratégia que melhor conseguiu. Se calhar não conseguiu ter mais bola porque houve mérito nosso. Temos que respeitar jogadores, treinadores, formas de jogar, formas de pensar. Posso não gostar de certas coisas, mas vou respeitar sempre. Desde que não faltem ao respeito também
nestes princípios básicos da relação de fair play. Tudo o resto, há muitas formas de trabalhar e muitas formas de ganhar. Eu acredito que, estando focado no dia-a-dia, vamos ter frutos, com certeza, mais tarde. Até agora tem sido sempre assim, é nisso que eu acredito. Pepa, vamos para dentro do campo. O perdeu, reage, já dá uma dica de como tu gosta que teus times defendam, mas passando dessa fase, indo para a transição defensiva e armando tua defesa, como é que é o padrão de defesa do Pepa? Como tu gosta de defender, Pepa? Gosto de defender de duas formas. Depende aí está das características principalmente do ponta de lança e do médio centro. Porque duas formas que eu gosto muito de defender: 4-3-3, com um médio defensivo atrás dos dois médios interiores, com os dois extremos, os dois alas e o ponta de lança na frente, a poder condicionar também a fase de construção do adversário, com o ala contrário, muitas das vezes a estar por dentro, preparado para fazer pressão no central desse lado. E com isso, quando os nossos extremos estão muito subidos, temos a garantia do meio-campo em 1-2, onde os dois médios interiores conseguem depois fazer a cobertura consoante a saída mais alta do extremo desse lado. Não sei se estou a fazer entender, não é? Se o extremo for batido, o extremo direito, por exemplo, foi batido, porque foi numa pressão mais alta, o nosso interior direito consegue apanhar o lateral um pouco mais em baixo e a basculação é feita dessa forma. A outra forma, mas isso depende muito da inteligência também da cobertura do 6, do médio centro, e da leitura do ponta de lança, em ficar praticamente numa marcação zonal, com a ajuda dos extremos a pressionar o lado cego. Vá. A outra é 2 linhas de 4, mas aí está. Depende da disponibilidade, capacidade física e inteligência dos dois homens da frente, que são muito importantes neste condicionamento da fase de construção do adversário. Se tiver 2 jogadores inteligentes e com capacidade aeróbia na equipa, também poderá ser uma forma de defender com 2 linhas de 4 e com 2 homens na frente. Portanto, qualquer uma das duas são as duas que eu me sinto mais confortável, sendo que a outra, a primeira, aí está, com a inteligência do médio centro, quando a bola entra num corredor, equipas que potenciam muito o jogo exterior e cruzamento, fica fácil também de encaixar o médio defensivo no meio dos centrais para garantir ali uma cobertura maior entre postes dentro da área. Com 2 linhas de 4 já não ficamos tão fortes na zona central, mas temos 2 homens no corredor central mais à frente. Isso traz um indicativo também. Gabriel, diga. Só lembrando que o 6 é o 5 para nós, né? Isso, okay, exatamente. Okay. Mas é bom, é legal entender isso, né? A nomenclatura também, né? O próprio 4 na Espanha, que é o 5 e o 6, a gente vai se adaptando. Mas isso dá um indicativo, Pepa, da questão da linha defensiva que você comentou, até no exemplo, né? De quando o extremo é batido, é o meio interno direito que vai fazer essa cobertura. Então, você, por exemplo, dentro dessa ideia, a sua linha, você não abre mão de estar bem próxima, bem junta, sem querer, por exemplo, lateral subir muito para fechar esse espaço, você não abre mão muito da linha mais sustentada. Não. Depende, aí está. Com a situação, aí vai muito da leitura estratégica também do jogo, sendo que a base está lá, que acima de tudo é zonal. Agora, depende também, vamos imaginar que encontramos uma equipa que os 2 laterais ou um dos laterais está constantemente projetado. Eu não gosto de colocar o meu extremo a baixar constantemente, a pegar homem a homem o lateral. Não. Pode acontecer esporadicamente do lado da bola, o extremo baixou, ajudou, isso é normal. Agora, quando a bola está, por exemplo, do lado contrário, ter o meu extremo a fazer uma linha quase ao lado do lateral, não gosto disso, nem quero isso. Então, a capacidade, temos aqui 2 leituras sempre. O nosso lateral, se estiver muito projetado, temos que ter o cuidado do central desse lado também abrir um pouco e ter um encaixe do médio centro, do 6 aqui, do 5 aí. A outra questão é o tal médio interior. Se estiver no campo de visão do lateral, facilmente também consegue correr para a frente e não para trás. Se o lateral estiver muito projetado, vai chocar com o lateral contrário, neste caso com o nosso lateral. Portanto,
é tudo uma questão também de dinâmica e percebermos que o jogo nós não jogamos sozinhos e encontramos adversários com dinâmicas também muito próprias e nós temos é que ter também nuances táticas sem alterar o sistema, mas, por exemplo, é diferente apanharmos um 4-4-2, um 4-3-3 ou um 3-5-2 ou um 3-4-3. Nós não vamos alterar o nosso sistema, mas sem bola é normal termos nuances para bloquear o adversário, ou mais subido, ou mais pelos corredores, ou convidá-los a jogar por dentro onde não são tão fortes. Depende sempre muito daquilo que vamos encontrar em termos do adversário. Ok, Pepa, e agora recuperamos a bola. Como é que a gente parte para o ataque? Vamos fazer ela a partir do tiro de meta. Como é que a gente constrói esse jogo a partir do tiro de meta? Qual é o teu modelo de construção, Pepa? Eu gosto, por exemplo, uma linha de 3, quando estamos muito, muito baixos, não faz sentido, porque podemos utilizar o guarda-redes hoje em dia. Os guarda-redes são muito evoluídos tecnicamente no jogo de pés e penso que não há necessidade de estar a retirar mais um homem, neste caso o médio defensivo, o 5, não é? O 6K. Sim. Estar a baixar demais o médio defensivo quando temos o guarda-redes numa fase inicial da construção que pode ajudar nessa situação. Quando estamos com o guarda-redes encaixado, um pouco mais atrás dos centrais, podemos ter os laterais a garantir a largura máxima e projetados. Porquê? Porque vamos abrir também a equipa adversária, vamos criar espaço e quanto mais nós conseguirmos tornar a nossa equipa grande, mais dificuldade fica para a equipa adversária fechar os 3 corredores, os 2 laterais e o corredor central. Quando entramos numa fase mais avançada, temos que ter muito cuidado e começar, eu gosto de começar também a preparar a tal reação à perda, porque o perde reage não é só no grito, não é só de boca, temos que estar taticamente bem posicionados. Muitas das vezes nós dizemos que fomos pouco agressivos, não corremos muito, mas depois vamos ver o jogo e estávamos mal colocados em termos táticos, mal posicionados. E é muito importante uma equipa estar preparada para perder a bola. E aí gosto muito de ter, em vez de ter um 10 clássico, um 10 puro, jogar com 2 médios interiores, que gosto mais dessa forma porque confunde um pouco mais o adversário. Em vez de ter um 10 garantido, são 2 que aparecem muitas vezes ou à vez, ou até muitas vezes os 2 entre linhas próximos do ponta de lança. E gosto e depois essa dinâmica de ter sempre um dos 2 subido entre linhas, ou os 2 ao mesmo tempo, ou um dos 2. Evitar que os 2 médios interiores venham os 2 pegar no jogo, porque aí ficam no campo de visão do adversário e ficam confortáveis para pressionar. Portanto, a dinâmica é muito... Se o médio interior esquerdo está baixo, queremos o médio interior direito muito subido. Se o médio interior direito está baixo, queremos o interior esquerdo muito subido. Ter esta dinâmica sempre de relação um com o outro e depois ter uma estrutura que eu chamo a estrutura móvel. A estrutura móvel é o lateral direito, o extremo direito e o médio interior direito, onde os 3 muitas das vezes roda tudo. Se vier o médio interior pegar mais baixo, já temos o lateral no limite do fora de jogo e na largura máxima, e o extremo direito está ali metido como se fosse um 10 descaído naquele corredor. Ou seja, este triângulo da estrutura móvel da direita e da esquerda ganha vida própria, e gosto dessas 2 estruturas muito dinâmicas. E depois, a estrutura fixa, que são os 2 centrais, o médio centro e o ponta de lança, já não tem tanta, não gosto de dizer que não tem liberdade tem, mas já são mais fixos em termos de missões e em termos de trocas posicionais não existe muito, não é? Nós não vamos ver um central a progredir muito com bola. Uma coisa é fixar o espaço para atrair marcação e jogar, outra coisa é trocas posicionais. Não existe trocas posicionais entre centrais. O ponta de lança, ok, pontualmente pode trocar com o extremo, isso faz parte, ok, mas normalmente também não há assim grandes trocas posicionais entre ponta, os 2 centrais e o médio centro também é sempre a âncora para dar sempre uma linha de passo, uma cobertura ofensiva, sempre que a bola entra num dos corredores, para ser uma plataforma giratória para sair de pressão e procurar o corredor contrário.
Antes de eu falar até da questão, eu gostei muito quando o Pepe falou do perde e reage, que é muito importante também ter esse posicionamento defensivo, os jogadores estarem prontos para reagir, o famoso atacar defendendo, defender atacando, acho que esse é um ponto bem importante, Pepe. Mas eu quero falar desse última parte do campo, né? Quando você chega na área adversária, quando começa a chegar, há um debate muito grande, me parece, hoje. Aqui eu acho que até mais, pelo menos não acompanho tão próximo como acontece esse debate na Europa, da questão da liberdade ou não dos jogadores, né, quando chega nessa parte final, no sentido de eles podem ter uma orientação de vão preencher determinados espaços, o 9 vai atacar a primeira trave, o ponta de o meia vai chegar na segunda trave, mas algumas equipes preferem dar essa liberdade maior para os jogadores. Como é que você pensa essa parte do jogo, quando você chega, vai tentar atacar a área adversária? Sim, é assim, a prioridade é o jogo interior sempre que possível, porque a baliza está no meio. Esse é um dos princípios do processo ofensivo. O primeiro princípio de todos é penetração, é progressão. Esse é o primeiro. Portanto, nunca podemos abdicar desse princípio básico do ofensivo, que é baliza. Quando não dá para ir diretamente para a baliza, por dentro, porque as equipas normalmente defendem-se muito bem por dentro, utiliza-se muito o jogo exterior. E há muitos golos que vêm de cruzamento vindo de fora para dentro, ou indo de fora, dentro, fora outra vez, mais próximo depois da entrada da área. E os equilíbrios aí são fundamentais. Uma das coisas que eu trabalho muito foi exatamente isso que o Gabriel falou, mas sem estar fechado. É a zona do primeiro poste, zona do penalti atrás do primeiro poste, zona do segundo poste e zona da entrada da área. Essas zonas são fundamentais. Agora, são ocupadas por quem? Aí está. Depende do desenrolar do jogo, depende de quem chegou mais rápido, mais cedo, quem está mais próximo. Eu gosto sempre, por exemplo, de um ponta de lança, quando estamos em ataque organizado, que uma coisa é na fase de construção, o ponta de lança está no lado da bola. Quando entramos numa zona já de criação / finalização, próximos de cruzamento, eu gosto sempre que o ponta de lança faça movimentos para o segundo central, para as costas do segundo central. Esse é um movimento básico que mata qualquer central. Porque o primeiro central está próximo da bola, O segundo central está a olhar para a bola e para o seu colega. Mas depois tem aqui nas costas, tem aqui o ponta de lança. E esse ponta de lança ganha ali um ângulo de ataque muito bom. Ou zona de penalti, ou zona do primeiro poste. E normalmente ganha à frente fácil. Depois, podemos ter um extremo a aparecer na zona do penalti. Porquê? Porque fica mais fácil depois, ele indo para essa zona de penalti, normalmente fica difícil para o lateral acompanhar tanto e passar a linha do seu central. Os laterais têm receio de passar o segundo central, e quando isso acontece, eu gosto do médio volante, não é? Do interior, a aparecer no segundo posto. Mas isto, em termos padrão, para mim o ideal é ter o interior, o médio interior, a aparecer no segundo posto, porque é uma zona muito cega, porque o lateral normalmente vai arrastado com o extremo, e essa zona fica muito livre. Ou até o lateral, se tiver capacidade física de aparecer ali no vértice da área, lateral contrário, muitas das vezes um cruzamento mais largo fica ali de cadeira, tranquilo, para dar na baliza. Agora, os equilíbrios depois são muito importantes. Dentro desta liberdade das zonas, o mais importante é as zonas estarem definidas e serem atacadas. Depois é os equilíbrios. É ter os dois centrais sempre no equilíbrio, e depois, na estrutura móvel que falamos ainda há pouco, ou de um lado ou do outro, dois jogadores também vão estar preparados para essa cobertura ofensiva / equilíbrio. Normalmente é o lateral do lado contrário que fica subido, preparado para essa segunda bola na entrada da área, e depois um dos outros três do lado da bola, seja o ala, seja o extremo, o médio interior ou o lateral, não interessa quem é, tem que haver a tal inteligência de quem ficou um pouco mais atrás, acompanha o desenrolar da jogada desses dois que estão mais subidos, para ficar numa linha mais recuada, ou para passe, ou para o equilíbrio. E depois o médio centro é sempre o garante de tudo. Fica sempre muito próximo ali, fazer um triângulo com os centrais, não fica responsável pelo ponta de lança,
Eu gosto que o central vá com o ponta de lança. Aí sim, homem a homem. Até onde tiver que ir. E fica o outro central na cobertura por trás. Não passa a marcação para o médio centro. Porque eu gosto do médio centro com liberdade para abranger uma área muito maior do que só apenas um homem. E o médio centro tem outra função muito importante. Se os 3 homens da estrutura móvel se esquecerem e forem entusiasmados por aí fora, o extremo, o médio interior e o lateral, é o médio centro que vê tudo e aí já chega um pouquinho mais no corredor para fazer um quadrado. E aí ficamos com os 2 centrais, médio centro um pouco já no limite do corredor e o lateral do lado contrário. Já vai também um pouco mais dentro para fazer um quadrado ali. Que jogador importante para essa tua ideia, que é o 5 médio central, né? Um jogador muito importante para a tua ideia, Pepa. Mas eu quero a gente até pode aprofundar isso, mas só para não perder aqui a jogada que está acontecendo na nossa cabeça, o teu extrema, pé invertido. Os extremas jogam com pé invertido e não com pé natural. É isso? Sim, mas muita liberdade, trocam muito. Mesmo nos treinos, gosto muito de ter os alas, os extremos, de pé contrário, pé dominante, gosto muito que eles tenham. Não gosto de castrar ninguém, muito menos os jogadores com asas para voar. Se vamos cortar as asas, eles não voam. E se nós obrigarmos um extremo a procurar só jogo interior, ele também vai ficar limitado. Se procurarmos exigir um extremo só para jogar vertical na linha, correr, também estamos a castrá-lo. Eu gosto de muita liberdade nos extremos, que joguem por fora, que joguem por dentro, que ataquem o espaço, que venham, que fiquem ali numa zona morta, às vezes entre a linha defensiva e a linha média. Ou seja, muita liberdade e criatividade para esses jogadores. Porque... Força. Gabriel, deixa eu pegar o embalo do Pepa aqui para falar sobre o 6 em Portugal, 5 no Brasil, o médio central, que é um jogador que precisa, aparentemente, pelo que a gente está conversando aqui, capacidade física de cobrir uma grande cobertura de campo, mas também precisa saber jogar o jogo, ler o jogo, né, Pepa? Muito. Eu admito que tenho às vezes alguns problemas quando não tenho um 6 desses na equipa. Uma das prioridades é ter um 6, um 5 daí, não é? Ter um médio centro com essa capacidade. Porque é dos jogadores, da forma de jogar que eu mais gosto, atenção, apesar que não adapto-me aos recursos que tenho, mas é um jogador fundamental por tudo. Não só capacidade física, mas como o Eduardo disse muito bem, a leitura do jogo, a inteligência, e mais do que correr muito, é correr bem e correr certo. Isso é fundamental no 6, no médio defensivo. E nessa fase, também importante quando você tem a bola, Pepa, é a fase quando você vai reagir a ela que a gente comentou. Essa questão de passar ao jogador também o sem bola, né? A gente sabe que o jogador gosta de estar em contato com a bola a todo instante e às vezes pode ser um pouco mais difícil dar essa noção para ele que vai ser melhor ele ficar sem a bola naquele instante, naquele momento. Como é esse poder de convencimento? É mostrando no vídeo, quando você está aqui a gente consegue recuperar melhor. Como é que é esse poder de convencimento a eles, Pepa? É tudo. Mas aí está, como eu falei lá atrás, nunca exigir algo que não foi trabalhado. Isso é contra os meus princípios. Mas depois de treinar, já posso exigir. E quando exijo e não faz, aí vou cobrar à frente de todos, porque isto é uma família. E as equipas que eu tenho trabalhado estão habituadas à cobrança em 4 paredes. Cobrança com nome, olhos nos olhos. Não tem jeito, não há outra forma de trabalhar. Isto não é para enxovalhar ou para envergonhar ninguém. Não. É para crescermos todos juntos. É a única forma. Eu pergunto muitas vezes aos jogadores, quando jogávamos na rua, quando éramos pequenos, alguém ia para a baliza? Não. Só ia o pior jogador ou o mais gordinho. Alguém jogava cá atrás? Não. Só aquele que não ia para a baliza e era mais fraco. E nós dizíamos, olha, fica aí atrás que eu resolvo aqui. E depois, quem ficava lá na mama, quando eu digo na mama, quem ficava lá próximo da baliza, que não corria só para fazer golos,
aquele também que não gostava de correr, também não, só queria chutar na baliza. E os jogadores, os melhores do bairro, jogavam, estavam sempre em jogo, sempre com bola, para a frente, para trás, para a frente, para trás. Mas defender nunca ninguém gostou na história do futebol. Nunca. Ninguém gosta de não ter bola. Ninguém gosta de correr atrás da bola. E uma das coisas que eu digo muitas vezes aos meus jogadores é: nós não damos a bola a ninguém. Nós emprestamos um pouquinho. Emprestamos. Porque só há uma bola. Então vamos emprestar um pouco. E vamos sorrir também sem ela. Vamos saber não ter bola. Não faz mal. Porque vamos enganá-los. Eles pensam que nós estamos aqui tristes de não ter bola, mas nós estamos contentes. Porquê? Porque temos 50 metros para atacar. E esse é outro momento do jogo muito importante. Defender bem para atacar melhor. E aproveitar esse espaço todo de igualdade numérica, superioridade numérica, sair em profundidade ou sair de pressão e sair pelo corredor contrário. Porque a maior parte dos golos são em transição e bola parada, 70% dos golos. Então temos que ser muito letais e muito objetivos na recuperação da bola. E depois é dizer muitas vezes a eles: se não queres correr a 50 metros para trás, para vir defender, 50 metros para defender a nossa baliza, então vamos correr 5 para reagir à perda. Porque eu, quando perco a bola está ali a 2 metros ou 3 metros. Então vamos todos correr 3 metros em vez de corrermos 50 para trás. E então eles preferem correr 3 metros do que 50. Pepa, quem é a tua comissão técnica? Quem são teus parceiros, teus partners in crime aí? Quem é que viaja contigo quando tu muda de time? Somos 6, como eu, mais 5. Ou seja, tenho um ninja, eu chamo-o ninja, porque ele, se for preciso subir uma árvore para ir ver um treino, o adversário vai. Esse está comigo desde a distrital. Que é o observador, o analista, que faz o relatório dos adversários, dos jogadores, também ajuda muito na criação da base de dados sobre os jogadores, de posições, para termos sempre uma base de dados boa quando acontece alguma coisa, alguma sugestão de um jogador, para uma posição, etc. É esse, que é o Pedro Azevedo. Depois um treinador de guarda-redes também está comigo desde sempre também, que é o João Ricardo. Depois, que é o Pedrinho, que é louco também por estudo, estudioso, ele tem 20 e poucos anos, 20 e tal anos, já está a tirar doutoramento, mas também convém ter estudiosos na equipa técnica, não é? Não pode ser... temos de ter uma equipa multidisciplinar. Isso só faz com que eu também possa usufruir de vários tipos de recursos e de competências diferentes. E este padrinho é o responsável, faz a ligação com o departamento médico, fisiologista, GPS, é mais de controle do treino também. Mas também muito desarrascado. Se tiver que ir para o campo, vai também na parte inicial nos exercícios, tudo. E depois, 2 adjuntos de campo, também licenciados em Educação Física. Muito focado e responsável pelas bolas paradas, algo que eu alterei há uns anos atrás, que eu queria tomar conta de tudo e depois fugia-me sempre a algumas coisas. E com o tempo, com a idade, com a experiência, fui percebendo que é preferível, havendo competência, delegar missões, delegar funções e confiar, havendo competência, e há, que é o Samuel Correia, que fica responsável pelas bolas paradas, e também quando eu estou expulso ou quando eu estou doente, ainda não aconteceu, mas pode acontecer, é ele o responsável que fica pela equipa, é o treinador adjunto, a principal, não gosto de dizer isso, mas pronto. E depois há o Hugo, também é treinador adjunto de campo, também licenciado, etc., mas que tem um foco muito virado para a linha defensiva, porque a linha defensiva temos que estar toda a hora em cima da linha defensiva, porque requer menos magia e mais treinamento, são coisas mais fechadas. E então o Hugo fica responsável pela linha defensiva. Fazemos muito aquele tal trabalho dos apoios, aquele trabalho analítico, muitos vídeos de corte para ajudar os jogadores na relação da bola coberta, bola descoberta, quando retirar a profundidade, quando encurtar, quando libertar o corredor contrário. E ele fica muito focado também nesse aspecto da linha defensiva. Esta é a equipa técnica no geral.
Aí é muito legal ver essa importância, porque essa semana mesmo estava terminando o curso de análise de desempenho, a gente vê que as equipes, a gente estava conversando com o analista hoje do Corinthians, que trabalha com toda a comissão do Vitor Pereira, também a gente tem visto a importância dessas comissões maiores. Pepe, eu queria, como é que você trabalha no sentido assim, esse dia a dia você vai delegando, e aí você acaba focando, óbvio que não tem como tomar conta de tudo, né, como você mesmo citou agora, mas como é que tem sido, como é que é esse dia a dia com eles, né, nessa delegação, talvez em algum momento discussões de mesmo nível, de tentar debater ideias, mesmo que a escolha final seja a sua do treinador, Pepe? Muita discussão saudável, muita liberdade para darem, para opinarem, para falarmos, para discutirmos, para levantarmos a voz quando for preciso. Não digo encostar a cabeça, mas se for preciso também se encosta a cabeça, porque é a única forma de nós melhorarmos, é termos essa capacidade. E eles não estão aqui a ouvir, que eu estou aqui numa sala ao lado, mas eles sabem que eu dou essa liberdade para os 5, para opinarem, para dizer que não concordam, que devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo. A decisão final é sempre a minha, sempre. Mas eu ouço-os sempre, em tudo. Agora, também já aconteceu os 5 terem uma opinião para ir para a esquerda e eu digo para ir para a direita. E quando saímos da reunião, já não há 5 para um lado e 1 para o outro. É 6 para o mesmo lado. Portanto, a nossa forma de trabalhar é esta. Agora, eu tenho que fazer o chamado zoom out muitas vezes, afastar-me da árvore para ver a floresta. E eu, quando comecei a minha carreira, eu fazia tudo. Eu gravava, punha a gravar os treinos, eu é que fazia os cortes dos treinos, os cortes dos jogos, eu é que tratava da bola parada, tudo. E a verdade é que íamos escapando de pormenores. E quando eu comecei a delegar, quando também senti maior competência em quem estava a trabalhar comigo, porque eu também não posso delegar se não houver competência. A partir do momento que há competência de alto nível, então posso confiar, posso delegar. Aí deu-me também liberdade para ver pormenores e afastar-me um pouco, às vezes, do próprio exercício, conforme os exercícios, para poder ver certas coisas que antes não via. Tá aí, Mano Boca. Jonathan. Só antes de qualquer coisa, Mano Boca, galera, deixar o like, quem puder, na humildade mesmo, de coração, deixa o like, que o like ajuda demais. Aí o pessoal tava acompanhando atentamente aí a live, acabou muita gente não deixando o like. Deixa o like aí, fazendo favor, não custa nada. Para um rapidinho que você tá fazendo agora aí, escutando a gente aí, né? Vai lá, desce um pouquinho a tela, tem o joinha pra cima, clica ali no joinha pra cima, né? Tá pelo Facebook, curte pelo Facebook também, né? Deixa o coraçãozinho, quem deixa coraçãozinho, eu vou ler o nome da galera que tá deixando coraçãozinho aí pelo Facebook. E também se inscreva no canal. Quem acabar de se inscrever agora, ó, acabou de se inscrever, manda aqui no chat, ó, acabei de me inscrever no canal, vou mandar um salve pra galera que tá se inscrevendo agora no canal aí, beleza? Falou, ó, acabei de me inscrever no canal, sou de tal lugar, a gente vai mandar aquele salve especial pra vocês aí. Fala aí, ô Boca, tá aí do seu lado aí, Boca. Tô puxando a orelha dele aqui, ó, já é pra estar 40 dias no Cruzeiro. Aqui, galera, é Pepa, tá, galera? Pepa. Pepa. Pessoal aí, é Pepa. Ô, Jonathan, só o seu áudio tá captando muito som aí. Parece um ventilador, alguma coisa, tá muito alto. Tá, é ventilador. Tem como ficar sem, né, pô? Aqui, ó, o seguinte, muito legal aí, o Pesolano, dezembro, né? Eu queria ficar no Cruzeiro. Diretoria do Cruzeiro, super intelectual, um cara que trabalhou o ano passado, levou o Cruzeiro aonde levou. Aí ficou melhor agora, Jonathan. Levou o Cruzeiro aonde que levou, pegando e mantendo o treinador. Não fazendo campanha boa, continuou mantendo. Contra o Pouso Alegre, o treinador decidiu sair, mantendo o treinador. Aí o que acontece? Vai atrás do Pepa, o Pepa pega e acerta com o Cruzeiro. O Cruzeiro espera passar 35 dias, eu não vou pôr 40 não, 40 foi contra o Pouso Alegre. 35 dias, depois da eliminação, para trazer, anunciar, não foi o Cruzeiro, foi o próprio Pesolano, que caráter ele tem, nós deixou bem claro ontem, caráter ele tem, ele veio pessoalmente, despediu a torcida, nós vimos um momento nas lives ontem que até vai chorava, né, Jonathan? A felicidade e tudo, falou o respeito que tem pelo Cruzeiro. Então, você entender como a diretoria falha muito,
O que eles conseguiram fazer ano passado, e conseguiu estragar em 3 meses, porque 18 jogadores, não é à toa, não são jogadores do nível do Cruzeiro. Ah, que nós não temos condições, acabei de falar agora, nós não temos condições de contratar jogador caro, mas nenhum torcedor cruzeirense, eu não vejo canais aqui, canais sérios, eu não vejo pedindo. Nossos 4 canais aqui, ninguém pede jogador caro, mas de 18 jogadores, não podia ter trago uns 11, 10 jogadores só? Então é o seguinte, treinador do Cruzeiro, ó, Pepa, seja bem-vindo, né? A gente vai estar despedindo aqui, não sei se mais tarde, galera, a gente vai estar com live aí, mas que o João tem que sair para resolver o negócio, mas nós vamos estar voltando aí, qualquer coisa, se for ter, vocês continuem, acionem o sininho para você receber notificações, e tem muitas coisas pra gente falar dessa live, João. Ô, Boca, eu vou chegar um pouquinho mais tarde hoje, galera, aquela live tradicional que a gente faz 6h30, né, 6h30 hoje não vai ter, mas se eu conseguir chegar a tempo da gente abrir uma live à noite aqui, peço para que você se inscreva no canal, deixa o like aí, que vocês vai receber, né, Boca? Aciona o sininho, não esquece não, né? Que o mais importante é acionar o sininho. Isso, se inscreva no canal, aciona o sininho. E a gente comunique também nos nossos grupos também, pessoal que participa do grupo aí. Ô, Boca, eu vou até mandar o link do grupo lá, quem quiser participar do nosso grupo, é bem-vindo, tá, galera? Pegar o link aqui, Boca, mandar pra galera aí, quem quiser entrar lá, o grupo já tá passando de 600 pessoas, tá, galera? Então quem quiser fazer parte dessa família imensa aí que a gente tá no grupo lá agora, é muito bem-vindo, tá? É só clicar nesse link que eu vou mandar no chat aí, ó. Esse link tá indo pro chat agora, ó. É só clicar nele, vai direcionar automaticamente lá pro WhatsApp, tá? WhatsApp aí. Se você tá pelo celular, né? Óbvio, né? Se tiver pelo celular aí, é mais fácil, mais prático, né? Mas se tiver pelo web também, pelo WhatsApp web, eu acho que também dá. Eu nunca testei não, mas eu acho que dá também. Clica aí e seja bem-vindo lá ao nosso grupo, beleza? Ô, Boca, valeu aí, Boca, valeu galera do chat. Talvez qualquer coisa não. Obrigado pela audiência, tá? E a gente, à noite aí, talvez tá voltando à noite aí, talvez o Boca, quem sabe, entra também um pouquinho, dependendo do horário, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Você organiza a casa aí e tanto reúne os quartetos aí, né? É isso aí. Um abraço, turma. Um abraço, turma, com Deus. Pepa. Se inscreva no canal, hein, galera. Se inscreva nos canais aí. Cruzeiro Até Morrer, Cruzeiro Nação Azul, Cruzeiro Velho Raposo, Cruzeiro Nostalgia, né? Velho Raposo, Mano Boca, Jonathan Souza e também o Gilmar Júnior. Dá essa moral pros canais aí. É importante demais a ajuda de vocês. Deixa o likezão aí. Likezão. Vou deixar a última meta aqui, ó. 261 likes. Vamos ver se a gente consegue chegar 261 likes, beleza? Um abraço, galera. Com Deus. E seja bem-vindo, o grande Pepa. Né? Pepa que foi muito elogiado aí pela imprensa portuguesa. Vamos ver se aqui no Brasil vai render, né? Então, seja bem-vindo. Já que veio, né? Vamos apoiar, né? Já que veio, vamos apoiar. A galera põe a cara dele do Xandão. O bandido, não? Tá aí. A cara meio ruim, né? Vambora. Com Deus. sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou tetracampeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.